Porque muitas pessoas que vão para outro país e não falam nada de inglês, na hora de aprender, não tem o professor para tirar dúvida em português. O professor fala, professor, I don't know. Tipo, o que quer dizer isso? O professor também não sabe falar em português. E aí, então, tem muitas pessoas que acham mais difícil para aprender, pelo menos o básico ali, estando fora. Eu acho que depende muito do ponto de vista. Porque, assim, depende... É mais difícil? É mais difícil. Mas eu acho que você se empenha mais, né? Você se esforça mais pra É que assim, você não foi entender. com zero, né? Você já tinha um pouco. Eu sabia falar hi, how are you? That's Tá all. vendo? Assim, É isso. era o máximo. Caraca. Só. Agora é o seguinte, quando você saiu daqui do Brasil, você não tinha intenção de morar lá por 6 anos. Você só queria ficar 6 meses. E qual que era o seu objetivo voltando pro Brasil? Você, obviamente, queria usar o inglês como ferramenta, por isso que você foi. Sim. Mas qual que eram os seus planos aqui no Brasil para isso? Sim. Então, os meus planos eram exatamente isso. Crescer, né? Melhorar, profissionalmente dizendo, né? Porque... Hoje em dia continua, mas antes também tinha um pouco dessa pressão de você ter um idioma, né? Principalmente o inglês. Eu queria crescer, não queria só ficar naquela posição em que eu estava, ficar parada ali. Então, eu queria agregar mais valor, né? E aprender o inglês foi, assim para mim, tipo, crucial, assim. Realmente foi uma das opções que eu vi que ia ser um diferencial. Eu vou fazer um gap bem grande, rapidinho. Então, você saiu com essa intenção de, vou aprender o inglês, usar como ferramenta para crescer profissionalmente. Sim. Hoje, mais de 6 anos, 7 anos depois disso, você de imediato já conseguiu usar o inglês para possibilitar essa ascensão voltando para cá? Não. Não. Inclusive, eu tô no Brasil, voltei pro Brasil tem 6 meses. E o processo de você se recolocar no mercado é bem difícil. Sim. Mesmo você tendo, sei lá, 5 idiomas, sabe, assim, a experiência de ter morado fora. Eu trabalhei numa multinacional na Irlanda, que também foi um período aí que eu voltei para minha área no exterior, morando na Europa. Mas, assim, é bem difícil, porque... Brasil, São Paulo em si, tem muitas pessoas muito qualificadas que estão desempregadas, né? Então, está sendo um pouco difícil essa recolocação no mercado, mesmo tendo o idioma. E muitas vezes não é usado, né? Assim, as pessoas querem pessoas que falam inglês. Mas para não falar inglês. Aí você fala assim, just in case. Tá bom, você fala inglês? Eu falo fluente. Legal, eu vou falar inglês, qual que é a... Não, você não vai precisar falar inglês, mas a gente quer alguém que fale inglês. Só se caso precisar. Só se caso. Se tiver algum BO. Mas é porque muitas empresas estão nessas ideias de expansão, de ir para fora, então já estão querendo contratar pessoas que têm o idioma, né, para ajudar, para facilitar nessa... Você trabalhou em banco na Irlanda? Eu trabalhei numa multinacional lá que prestava serviços para empresas grandes, como Facebook e Google. Eu trabalhei na parte financeira dessa empresa, lá na Irlanda, em Dublin. Você morou quanto tempo em Dublin? Essa eu não sabia que você tinha morado em Dublin. Em Dublin. Dublin. Então, eu morei em Dublin 1 ano e meio, se eu não me engano. Foi depois do meu período que eu morei na Itália. Passei meu período lá de 6 meses. Olha, agora eu vou falar um negócio. Qual que Não, eu já sei a resposta. Qual que tem o pior não, gente? O inglês mais difícil, o Irish ou o Kiwi? O Irish. O Irish, né? Eles não falam, né, gente? Eles não falam. Eu falei isso, mas eu já sabia a resposta. Olha, é difícil. É que assim... É que o inglês... Desculpa, gente, Irish aí, não sei se... né? Mas não me cancelem. Não me cancelem, porém é um inglês feio. É um inglês muito feio de ser falado. Não, só de você pegar, assim, ó... Feio. Quando eu tava na Inglaterra, tinha uma grande população da Irlanda lá. E eu sabia que eles eram irlandeses pelo número de consoantes que tinha no nome. Eu falei, pra que tanta consoante? Vocês não pronunciam tudo isso? Umas 5 seguidas. Eu falei, o que é isso? É o alfabeto de trás pra frente? É o nome. Então aí você já suspeita um pouco. Sim. Mas realmente... É complicado. Agora, assim, eu e o Carlos, no nosso curso, a gente sempre tem a intenção de falar pro aluno, ó, falar inglês é falar com o mundo. Vai também aquela questão de adaptação. Obviamente que você leva um tempo para se adaptar com aquele tipo de sotaque, né? Mas aprender inglês é falar com o mundo, sentido, né, um pouco mais global. Exato. Você teve um grau de dificuldade muito alto para entender um Irish? Não.
Porque eu já vinha da Nova Zelândia. Que já era outro soco na cara. Outro soco eu já tinha passado pelaquela fase difícil, entendeu? De não entender nada, nem o raio deles. Eu já tinha passado dessa fase. Então, eu entendia, inclusive entendia até o sotaque deles mesmo, assim, de falar. Eu já conseguia já observar e falar, nossa, eles estão falando isso, mas olha isso, que diferente, que estranho. Foi muito mais fácil, foi totalmente diferente da primeira vez que quando eu fui para Nova Zelândia aprender, né? E dá um bug na cabeça, né? Porque, um exemplo, quando você mora muito tempo em um país e você convive nesse ambiente, você vai pegando o sotaque da pessoa. Querendo ou não, você pega os costumes, você pega as gírias. Aí você vai para outro que é totalmente diferente, você também começa a pegar, né? O sotaque, as formas de falar. A água já tem umas 5 formas diferentes de falar, né? Na Nova Zelândia, eu me forçava a aprender o inglês e também o sotaque. Mas na Irlanda era o contrário. Eu só queria entender o inglês, não queria pegar o sotaque deles. Gente, tomara que eu continue com o meu inglês, assim, normal. Mas é engraçado que uma época que quando eu fiquei bem, assim, segura no inglês na Nova Zelândia, eu falava com eles mesmos locais de lá, eles perguntavam se eu era de lá, por conta do sotaque. Porque eu peguei muito sotaque, muito, assim, não foi nem proposital. Por conta que eu ouvia muito, eu lidava muito, eu trabalhava ali frente a frente com o cliente praticamente todo o meu dia, né? Sim. De segunda a sábado. Então, eu peguei muito sotaque, muito. Aí tinha uns que até falavam, você é da onde? Eu achei que você era de outro lugar, Você mas... é brasileiro, mas brasileiro tem outro sotaque. Porque daí eu falhava às vezes. Eu falava meio que um sotaque meio de estrangeiro, mas assim, muitas palavras também eu falava com um sotaque muito forte deles. Aí eles ficavam na dúvida. Você é da onde mesmo? Peraí, tô confuso. E essa questão do sotaque é uma coisa muito legal, porque eu sempre falo pros alunos, gente... Assim, você pode falar com um sotaque parecido com o deles, mas de 40 palavras, pelo menos uma você vai denunciar que você não é de lá. Sim. Alguma coisa, né? Ou até que seja uma coisa cultural. Às vezes, tudo do idioma você fala muito bem. Quer ver, vamos trazer aqui pro Brasil. Vamos supor que um estrangeiro fala português muito bem, que você fala, esse cara é brasileiro. Só que ao invés de falar 0800, ele fala 0800. Fala assim, mano, quem fala 0800? Ninguém fala assim. Então, por uma questão cultural, você sabe que a pessoa não é de lá. Mas também, morando tanto tempo assim, você vai pegando as questões culturais, né, e tudo mais. Você vai ali imergindo. Com quanto tempo lá você se sentiu segura? Falou assim, ó, eu domino isso daqui, agora eu falo inglês. Olha, eu demorei. Até pelaquela questão de eu ser bem tímida, assim. Foi algo que eu desenvolvi nesse período em que eu morei fora. Foi a minha timidez. Então, eu dei uma atrasada muito grande nessa parte de começar a me sentir... Foi que nem quando terminou o intercâmbio de 6 meses, eu falei, gente, eu não estou pronta, mas nem 10% para voltar para o Brasil. Eu não me sinto, assim, preparada para chegar lá e falar, nossa, me sinto pronta para fazer o que eu fui fazer. Não.